Fala, meu povo, estamos começando mais um podcast, Pode Falar, Pode Cantar. E a gente continua aqui na nossa saga, cada episódio um pedacinho a mais da história desse ministério. E hoje a gente tem uma convidada que vocês falam assim, não é possível, será? A agenda é cheia. A agenda realmente é cheia, mas para todo mundo que a gente tenta convidar tem um pouquinho de dificuldade, porque às vezes é muita correria e tal, então para a pessoa parar é um pouquinho difícil. Mas hoje a gente conseguiu um espaço na agenda dessa pessoa, então eu quero que vocês recebam, vocês família, vocês igreja, vocês alunos, que ela não é somente um membro, mas também é professora. Ela, Lídia Araújo! A animação da garota. Todo mundo que vem aqui, no início fica assim, né? O que eu vou falar? Como é que vai ser? Fica meio tímido. Mas como tudo aqui é gravado antes, então a pessoa fica mais à vontade. Depois a gente mostra o making off aí de como tá sendo. Mas hoje a gente tá recebendo a Lídia. Lídia, primeiro, obrigado, viu, né? Por reservar um tempo aí da sua agenda para conversar aqui com a gente. E a Lídia, ela não foi um dos pastores, né? Como vocês têm visto, que cuidou de igreja e já estava lá com o pastor Luiz logo no início. Mas ela já estava presente em todo esse tempo, né? Não vou falar a idade. Nem pode. Não vou nem falar a idade, porque senão aí já estraga o vídeo. Mas também faz parte dessa igreja, fez parte de muitos ministérios, né? Então hoje ela já tá aí como mãe, começou. Você vê como as histórias voltam, né? Hoje ela iniciou o ministério praticamente quase da mesma idade que a pequenininha dela, quase da mesma idade, né? Mas aí ela vai estar contando os detalhes aí. Então vamos lá. Lídia, a sua história assim com o Ministério São Paulo começou a partir de quando? Já vamos logo pelo começo, o que mais a gente tem perguntado aqui para as pessoas, né? E claro, se você quiser dar oi, dar paz, dar boa tarde, fica à vontade para quem tá te vendo. Tá, gente, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe esse podcast que vem acrescentar na vida de vocês algo do Senhor. E aí, como é que começou assim a sua trajetória, Lídia, no ministério? Então, eu tô desde criança, né? A partir de que ano, você lembra? Deixa eu ver. Vai fazer 30 anos, né? Eu vou fazer 38, então. Com 8 anos, então. 8 anos. Com 8 anos. Então as minhas contas estavam certas. Se eu tinha 5, ela tinha 8. É, isso mesmo. Né? Mas o que você recorda dessa fase? Porque muitos que a gente está escutando falam do período que veio antes do Ministério São Paulo, de que muitos estavam ali no Ministério do Brás. Você lembra dessa fase ou não? Então eu lembro. É porque assim, a gente tinha uma patota lá, a gente fazia muita bagunça na igreja, né? Eu, a Kelly, nossa, tinha muitas meninas. E já venho de lá do Brás. Eu lembro que minha mãe levava cantina pra igreja, fazia aquelas tortas, aquelas formas. Coisas que ninguém Festa contava. do sorvete, tinha muita coisa para comprar o terreno ali da igreja do Brás. Foi muita correria para juntar o dinheiro, né? As irmãs trabalhavam bastante naquela época. Outra coisa também, dessa fase que você era criança, né, junto com outras meninas, com outras crianças, você lembra de algum diferencial no antes, assim, nessa fase do Brás, que anteriormente não era o Ministério São Paulo, ou de escolas dominicais, ou como é que era essa sua fase? Ou você não lembra muito, você lembra? Não, assim, é porque a gente já tinha, era do Ministério do Brás, mas já tinha uma essência, né? Tinha louvor, tinha coisas que na época para eles não tinha muito. A gente já tinha essa essência do louvor, tanto que o louvor, quando a gente teve o Ministério São Paulo, ele só migrou, mas continuou do mesmo jeito. Certo. E aí dessa fase do Ministério São Paulo, quando a gente já tá ali naquele salão todo cru, né, naquele lugar assim todo rústico, sem chão, sem muito luxo, você lembra alguma coisa dessa fase? Lembro, tinha que levar cadeira, se não levasse o cadeira não principal. sentava. Eu lembro, e de uma hora para outra, né, foi aquele transtorno, né, para mudar, porque teve muita falação, né, o povo fala muito, né. Então a gente não tinha lugar, né?
como já foi falado aqui em outros, né? Não tinha lugar para congregar tudo. Eu lembro que ficou em casas um tempo, né? Foi isso mesmo. Então, aí ficava todo mundo socado nas casas até ter o salão. Demorou um pouquinho, não foi assim imediato já ter um salão. E você lembra do que você participava, assim? Porque, querendo ou não, a maioria é tudo obreiro. Agora a gente tá falando já com uma outra geração. Então, naquela época a gente tava já indo pra adolescência, né? Eita. 8, 9, 10, 11, era a idade assim do pessoal. Você lembra mais ou menos quem dessa fase? Tinha uma turminha, a Kelly, o Josué, a Alexandra acho que veio depois. Mas o Josué botava o terror, hoje ele é pastor, né? Mas na época ele botava o terror. Eu então nunca falei do seu filho, viu, Josué? Terror, ele era briguento pra caramba. Nossa, gente do céu. Mas assim, tinha um temor, né? Na época a gente amava estar na igreja, né? Era um grupo muito grande, assim. E quem é que cuidava? O ministério tinha muita criança, né? Começou sempre foi, né? Sempre foi. Teovina sempre teve muita criança. Aquele lugar ali sempre muita foi criança. Um berço, tinha muita criança. Muita criança, muita adolescente, era muito cheio. E quem cuidava dessa fase? Então, eu lembro que tinha várias irmãs, assim, eu não gravei muito quem era. Mas a pastora Elia estava sempre no meio, né? Mas eu não lembro, assim, de um líder direto. Eu lembro que tinha muita EBF, muita escola dominical era sempre cheia. Sempre. A gente tinha muito prazer de ir para a escola. Nem tinha muita estrutura, mas todo mundo... Eu lembro que o café não tinha fogão, não tinha nada no início, né? Então as irmãs traziam prontos de casa. Tem até a Bispa Rosângela hoje. Tinha a Luzia, que eu lembro daqueles galão de leite que elas levavam. Nossa. Era muita criança, muita criança. Aí tinha o sopão depois, aí foi tendo as coisas, né? Mas tudo com criança e adolescente. Sempre tem envolvimento, sempre né? Sempre teve muito. Eu lembro de uma por questão de fita, hein? A gente lembra que o pastor Luiz regia os adolescentes. Ele regiu também, nossa, isso era é real, voltado. então. Olha. E não dava um pio quando ele ia reger. O bigode já falava, já. Ele usava um bigodão, ele era bravo, nossa. Eu lembro que uma vez ele até brigou com o Josué, tudo. Não é brigou, discutia, né? Tem que ficar quieto e tal. Ele era muito rígido, era assim, quando ia fazer as coisas, mas rendia, era muito cheio o grupo. Era muito legal. Depois teve uma vez que ele colocou o CD todo do Voz da Verdade pra gente cantar. Nossa, e a gente cantava, coitado da gente, você não cantava. Gente do céu. Pena que já se perdeu essas fitas, pessoal, né? O pessoal cantava com tempo. gosto, nossa, era uma... E ensaiava, viu? Coitado de quem não ensaiasse. No louvor também, eu lembro. Ele era muito rígido, né? Eu não cheguei a entrar no início, mas eu ia nos ensaios, né? Porque era pequeno. E falando em início, assim, do louvor, na sua vida pessoal, como que iniciou, assim, seu ministério? Eu lembro que eu sempre cantei, né? Eu sempre fui de cantar. Ele me colocava pra cantar no banquinho, desde lá de Teovininha, eu cantava tudo errado as músicas, mas ele falava, vai cantar. Mas esse Teovininha, você lembra mais ou menos? O Teovininha era o primeiro salãozinho lá em cima, que hoje é o Brasil para Cristo. Desde lá a gente já cantava, que era o Brás também, né? Depois desceu, construiu pra Rua da Baltazar, que construiu aquela igrejona do Brás. E aí depois veio pro Ministério de São Paulo. Então, cantar... Mas tem a Fucuia, tem outras coisas, né? Que já... verdade, aí já era foram muito outras pequeno, fases, isso é verdade. Mas, então, no caso, o seu ministério, você acredita que já começou logo no início, assim? Sim, sempre cantando, cantava muito. Cantando. Hoje eu não canto nada quase, eu já cantei muito. No final ela tem que cantar, hein? Porque afinal o nome do programa é Pode Cantar, Pode Falar, né? Pode falar, pode cantar, então. Hoje eu tô mais... Né? Mas, e aí, quais as fases que você, assim, já passou, que você foi aprendendo nesse ministério e tal? Então, aí eu lembro disso, né? Foi crescendo tudo. E para os jovens, eu lembro que os jovens no início, os jovens tinha casado e tinha solteiro. Então não tinha muito adolescente, que nem hoje em dia, né? Tem essa... Não era estruturado dessa forma. Eu lembro que um dos líderes dos jovens foi o Jason, lembra do Jason? Filho do pastor Aguinaldo. Ele foi um dos líderes. E eu lembro que teve um aniversário dos jovens, que ele falou assim, eu vou convidar alguns adolescentes para já vir para os jovens, que já estão sempre na igreja. Nossa, quando ele falou Lídia...
Falei, eu vou realizar meu sonho, eu vou pro Nossa. jovem. Nisso eu tinha o quê? Uns 12 anos. Mas um monte de gente não gostou, porque a gente era novinho, né? Por isso que eu falo pros meninos hoje, tem que ter paciência com os mais novos, porque tem que ter paciência, tem que abraçar, né? Mas na época teve uns que não... Mas eu não tava nem aí, que eu sempre fui colada. Você lembra das suas... Cara feia pra mim, das ó. suas lideranças? Uma você falou que foi Então, eu lembro o Jason. Jason, eu lembro a Gláucia também. A Gláucia Olha. cuidava dos adolescentes, eu lembro. Teve a Marisa, que até a gente encontrou ali esses dias no evangelismo. Olha, que benção. Ela eu acho que não tá mais firme, mas a gente encontrou ela, tudo. Teve alguns, teve a Nega, só que a Nega já foi líder do geral. Ela era de Guaianazes, mas eu lembro que ela foi do geral também. Teve muitos líderes, o pastor Roberto chegou a ser líder um tempo também. Foi. Aí a pastora Rosemar também foi líder naquela época um tempo. No geral. E eu regente, né? Eu fui sendo regente por muitos anos do jovem. Às vezes eu queria sair, mas mesmo assim continuava. Lembra quanto tempo? Eu não lembro, eu sempre fui regente dos jovens. Você Tinha vez que eu falava, vou sair, aí alguém ia me pegar e voltava de novo. Mas eu fiquei muito tempo. Lembra a primeira vez que você foi regente? Eu não lembro. Mas eu lembro que foi com o pai, ele que ele era o pastor, né, do Etelvino. Boa. Aí eu lembro que uma vez tentaram me tirar, eu falei, que bom, né, vou sair. Aí ele foi no culto à noite e falou, não, você vai voltar de novo. Ai, meu Deus. Mas eu fazia com amor, era com prazer. Não era assim por obrigação, sempre. Lembra como faz pra reger hoje ainda ou não? Nem sei, mas... Ué, tantos anos regendo. É muito tempo. Jovens foi muito tempo. Nossa, é verdade, Muitos né? anos. E na regência, assim, qual foi a sua maior experiência, você lembra? Paciência de ensinar, né? Porque tem que ter paciência. Não era colocar que nem hoje. Tem muito regente que vai lá e coloca o CD. No meu tempo não era assim. A gente tinha que ensinar. E até hoje eu herdei isso, né? Tem que ensinar, tem que ouvir a voz, não tá certo, tem que falar, tá errado, volta. Não tá bom. Não é assim, escuta o CD aí e vai. Eu não aprendi desse jeito. A gente demorava, gastava tempo em ensaio. Era ensaio. Era ensaio. Não tinha esse negócio, ouve o CD e depois canta. Tinha que ficar lá, muito tempo. Então, parte do seu ministério, então, primeiro começou cantando, depois veio regência. Isso, certo? eu fiquei nos adolescentes e aí depois, porque não tinha essa separação, né? A gente foi ficando junto, tudo. Aí, quem já acha que sempre foi assim, nunca foi, não tinha isso não, era tudo junto. E um tinha que aguentar o outro. Tinha isso. Nessa sua fase da juventude, onde muita coisa do seu ministério pessoal, assim, foi acontecendo, você lembra uma das coisas que mais te marcou na sua juventude, que hoje você leva e você até ensina? Você lembra? Eu acho Claro que que sempre foi foi muitas, ter mas... temor, né? Temor a quem está na frente, que a gente tinha muito respeito. Eu já levei muito beliscão de diácono, já levei muita bronca, mas a gente respeitava. Não tinha isso de erguer a voz, não. Você acha que hoje tem muita diferença? Então, hoje eu acho tá... que tem. Não tem mais aquele respeito, assim, né? Eu não vou dizer por mim, assim, eu fico muito com adolescente, com jovem, eu vejo, assim, que ainda tem alguns têm um temor. Mas no nosso tempo, não tinha isso. Levava beliscão de diácono. E eles não estavam nem... E a gente respeitava. Vai da gente se falasse alguma coisa. Meu Deus do céu. Hoje em dia não pode, né? Não tem mais isso. E aí, entrando nessa fase que você já foi regente, né? Começou cantando, depois foi regente. E a sua vida, assim, sempre foi envolvida com música. Você pode dizer isso, então? Sempre teve foi. Aí depois eu entrei nessa área de pedagogia, né? Que é uma área que sempre eu gostei na igreja também. Falar, né? Então me ajudou no ministério, né? Então aí eu fui entrando para dar aula para as crianças, né? Fui indo devagar, aí fui ficando com os adolescentes. Era a primeira a Vanessa, aí depois ela me chamou, que antigamente era assim, a gente tinha que assistir a aula para aprender. Aí fiquei com os adolescentes uns bons anos, muitos anos. Eu acho que eu fiquei na sala dos adolescentes uns 7, 8 anos. Nossa, bastante. Só dando aula na sala Crescendo na Fé. Não, Crescendo, depois tinha outra. Mais ou menos qual a faixa Crescendo etária? eram os pequenos. Tinha os maiores, Lírio dos Vales. Muito menino. Tinha época que era só muito menino, tinha época que era só
menina. Uns estão firmes até hoje, outros já não estão. E quando você está dando aula, você vê quem vai ficar firme e quem não vai, infelizmente. O professor já vê, né? Ah, é? Você já vê. Se está dando aula, você já vê o interesse. Porque eles conversam muito na escola dominical. Eles contam coisas que às vezes pro pai e pra mãe eles não falam, né? Olha. Então o professor de escola dominical, ele tá mais próximo do aluno. Eu aprendi assim, né? Para quem hoje dá aula de escola dominical, o que você poderia dizer como um conselho? Os professores? Para quem está como professor hoje. Eu aprendi muito, né? Principalmente com a minha mãe, a pastora Lia. Você tem que ter mais empatia, né? Não dá para você começar a aula já dando a lição. Você tem que trazer para você, perguntar como foi a pessoa, como ela está, a casa dela, está tudo bem. Então a gente faz esse tempo antes de dar aula. Não é já, vamos já falar da Bíblia. Não, você tem que trazer, principalmente adolescente. Se adulto gosta, quanto mais adolescente, né, jovem? Eles gostam de ser, né? De falar. Então eu aprendi que é assim. E a gente ganhava muito. Aí às vezes eles falavam, eu quero oração pro meu pai, eu quero oração tal. Olha. Lá em casa não tá bem, eles estão brigando. Então a gente foi construindo isso, né? Isso é muito bom. E até hoje você dá aula, então? Como professora e tal, na escola dominical? Os adolescentes agora, né? Eu fiquei muito tempo com a sala crescente. Não, como que é? A dos adolescentes é a Lírio. Fiquei muito tempo com o Lírio. Aí na igreja teve uma mudança. Então agora é sala única dos 18 para cima. E a gente tá com o pessoalzinho dos 12 até os 17. Que é uma nova safra, né? Então tá começando tudo de novo. Essa é a idade que você mais se identifica ou... Eu não sei, quando eu vejo eu tô com eles. É automático então, né? Então é uma idade que quando eu vejo eu tô com eles. E conversa, dou risada, é gostoso, né? Eu gosto de todas as idades. Acho que a gente tem que se dá bem, você não tem dificuldade? Não tenho. Se fosse para dar aula para mulheres? Então, eu nunca dei. Eu acho que deve ser um desafio, né? Você conversar com mulheres, assim, eu nunca... Aí já fica aí, ó, no ar, viu? A experiência, ó. Preciso passar por essa fase, eu nunca passei. Fase de dar aula para adulto, né? Porque você pregar no culto é uma coisa, você dar aula é outra coisa, é diferente. E como foi para você, assim, muitas vezes tá sempre envolvido com um público jovem, seja criança, seja adolescente e jovem, tanto dando aula quanto regendo, aí depois veio a sua fase assim de casado, uma fase mais madura. Como que foi para você assim essa transição? Então, ou até mesmo assim, visando o seu ministério, no ministério hoje que você tá fazendo parte, o Ministério São Paulo, assim, como foi para você? Teve algum choque, não teve? Então, no começo eu tive um pouco de resistência para ir para a LIF. Porque tinha aquilo, as irmãs aqui, né? Naquela época. Teve uma época mais difícil, assim. Mas hoje as irmãs estão totalmente diferentes, né? Mas há uns anos atrás era meio, né? Aí eu tinha essa resistência, mas não era uma coisa correta, né? Era uma resistência que eu tenho, que hoje eu entendo quem tem. Porque as meninas, quando casam, às vezes fica meio, né? E aí hoje você vê que é de outro jeito. Mas no começo tem muita irmã nova, né? Não que a gente não tem que ter irmã mais velha, tem que ter. Porque eu acredito que as mais velhas têm que ensinar as mais novas, né? O que a Bíblia diz, né? Então, no começo, assim, há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, eu tinha um pouco de... uns 12 anos atrás, eu tinha um pouco de resistência. Mas agora tá tranquilo. Não, tranquilo. Aí você vai mudando, né? Vai mudando, né? As ideias, as cabeças. São conceitos, né? Que você vai criando que estão errados, né? Então você vai... Certo. E... você já, no ministério hoje, no Ministério São Paulo, quais são os departamentos assim que você já se envolveu, que você já fez parte? Então, que eu anotei aqui, que é muita coisa, né? Eu não lembro de tudo, assim, tudo não. Então, eu anotei aqui que a gente ficou... Eu entrei nos jovens com 12 anos, e eu lembro que antigamente, os jovens, como foi crescendo muito, o pastor, ele fazia eleição para líder geral. E eu lembro que era uma festa, tudo era festa. Nossa, aí tinha as chapas. Ele sempre foi muito político, né? Ele sempre gostou de política, né? Eu herdei isso dele, né? Que eu adoro política. E ele mandava fazer as chapas. E aí os jovens tinham que votar. Então ficou um tempo assim, com as chapas. Mas eu, graças a Deus, não entrei nesse negócio de... Eu gostava da bagunça. Aí depois ele foi colocando
os líderes, tudo, até que ele colocou a gente, né? E aí ele colocou a gente, eu marquei aqui, 2008. Eita, e a gente ficou até 2018, que foi o ano que ele tirou, 10 anos. Foi, é verdade. Muito tempo. Foi muito tempo, foi né? Muito. Aí foi vindo adolescentes, foi juntando de novo, né? Porque ficou uma época só os mais velhos, aí depois foi mesclando. A gente chegou a ter 150, 160 jovens. E dessa fase, assim, sua de liderança com jovens, o que você mais, assim, pôde aprender? Que talvez você não tinha aprendido quando você apenas era regente e era liderada? Eu acho que você conhece mais de perto, né? Você fica mais próximo, as congregações, o pessoal você conhece. É uma fase gostosa. Que ali o regente, ele conhece, mas ele tá ali no ensaio, né? Agora o líder não, você conhece mais, né? Você chega mais próximo. Vamos lá. Outra pergunta aqui. Nessa fase do ministério, você que é filha de pastor, filha de pastores, né? Qual foi, assim, era a fase mais difícil para você? Porque você estava dos dois lados, do lado do membro e do lado do pastor. Qual era a fase, assim, mais complicada para você, assim? Eu acho que é saber dividir, né? Porque o pastor também tem família, né? Embora tem gente que não, acho que não lembra, né? Que o pastor tem família. E eu sempre fui assim, até minha mãe fala que eu sou ciumenta, né? Porque tem gente que suga, né? E eles sempre se doaram muito. Então eu sempre cobrei, gente, vocês têm que ter um limite, né? Eu acho que a gente tem que ter um limite. Então às vezes eu sentia falta deles ficarem mais em casa, principalmente no início, né? Tinha aquelas convenções, aquelas coisas, eu falava, nossa, meu Deus, é muito tempo fora de casa, muita... Era horas. Aí depois você vai aprendendo, né? No começo a gente sentia mais falta, mas depois você vai... Aquela correria, não tem hora, né? Você não tem hora pra comer, aquela correria de domingo, você bate em casa, come e volta. Mas depois você vai aprendendo, mas no começo é meio... Aí você conhece a parte do pastor e você conhece a parte do membro, né? Que é uma parte que só quem é da família que conhece. E do pastor, do lado agora do pastor, que muitas vezes você via os pastores ali, sua mãe, seu pai, às vezes cansado assim. O que, se você pudesse mudar, voltar atrás e mudar alguma coisa nessa fase que você via, o que você mudaria? Eu acho que eu vivi todas as fases, né, com eles. Mas se eu pudesse voltar, eu ia falar pra ele dar uma desacelerada, que eu acho que ele acelerou muito. Ah, é? No início ele acelerou demais, aí no final ele tava cansado já, né? Gastou muita energia, né? Gastou com pessoas erradas, né? Então eu tento tirar esse exemplo pra mim. Porque é horrível você gastar energia com gente que não merece, né? Então, eu acho que ele gastou muito energia, assim, com gente que não precisava. Mas... E nessa fase que, querendo ou não, você como filha via você via um lado que ninguém via, né? O lado humano, você enxergava isso. Igual você falou que infelizmente tem muitas pessoas que sugam e tal. Como filha, assim, uma das coisas que você mais via em casa e que você, como, não vou repetir a pergunta, se você pudesse eu mudaria não, mas assim, uma das coisas que você mais via, seja no seu pai, na sua mãe. Eu via ele muito preocupado, né? Eu falava, meu Deus, tinha dia que ele tava longe, assim, aí você vê a pessoa preocupada e o outro que ele tá preocupado não tá nem aí. Mas fazer o quê, né? Faz parte, né? O outro lado do pastorado é esse, né? Você acha que alguém que ficou no lugar do pastor, vamos dizer assim, alguém sendo pastor, você acha que essa pessoa, hoje você entendendo mais, ela tem mais a ganhar ou a perder? Eu acho que fazer para Deus você nunca perde, né? Só que fazer é uma coisa, estar com Ele é outra, né? Às vezes a gente pega muita coisa para fazer e não dá conta, né? Eu acho que tem que ir devagar. Você vai fazendo devagar, conforme você consegue.
dá pra você pegar muitas coisas ao mesmo tempo que você não vai aguentar, né? A gente é ser humano. Então, tem coisa que a gente vai conseguir, tem coisa que Deus que vai fazer, né? Então... Você vindo de uma família sacerdotal, certo? Podemos dizer que é isso. Essa é a realidade, né? Você vindo de uma família sacerdotal, tanto de avós, de pais, de tios e tal. Se você pudesse tirar fora alguma coisa assim, pra poder viver mais, você tiraria ou não? Não, eu sempre falo isso lá pros adolescentes, eu sempre fui muito intensa. Não tem nada que eu falo, se eu pudesse voltar. Não. Porque eu vivi todas as fases com bem. Quando Tudo era foi pra rir, válido. eu ria. Quando era pra chorar, eu chorava. Não tenho muito, se eu pudesse. Porque eu vivi todas as fases bem. Porque hoje a gente encontra, né? Muita gente fala assim, como eu queria, sei lá, um descanso, como eu queria, porque a pessoa muitas vezes não sabe dosar também. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não queria estar aqui. Não. Eu não queria estar exercendo na igreja. Eu prefiro ficar escondida, assim, mais nos bastidores. Eu não quero estar ali na frente, eu não quero estar envolvida. Não, eu não... Só assim, quando a gente foi consagrado, no mesmo dia, né? Nossa. Aí eu fiquei brava. Fiquei brava que eu não queria. Eu nunca gostei desse negócio de título. Porque eu acho que pra você fazer, você não precisa ter título. Eu sempre gostei de fazer e nunca tive título, então... Você limpar um banheiro, você fazer qualquer coisa, você precisa ser diácono pra você fazer isso? Eu acredito que não. Você servir alguém, você trabalho de trás dos bastidores, você não precisa ter título pra você fazer. Então, porque o pastor Luiz não avisa, tá? Ele não avisava. Então, aí tem gente que pensa, é filho, sabia, pediu. Não, nunca pedi, nunca quis. Aí o dia que ele chamou a gente pra ser diácono, eu fiquei brava com ele. Quando chegou em casa, eu já cheguei, eita, brava. Aí ele, não, tem que ser, vocês só vão assim no susto, né? Quando ele chamou, eu fiquei brava. Mas tomamos um susto no dia, né? Porque ele só fazia as coisas assim, vamos agora, né? E aí depois a gente foi. Aí quando ele falou do presbitério, eu fiquei mais brava ainda com ele. Pior que eu lembrei, ele fala, uma coisa que ele falou, Nossa. Vocês são igual a sua mãe. Só vai no empurrão. Só vai no empurrão. Ele falava que a gente é muito parado, né? A gente tinha que ser mais... Não, vocês só vão assim no susto. Mas quando ele chamou, eu fiquei brava com ele. Nossa, fiquei, pai, pelo amor de Deus, você vai entender, depois você vai entender. Com vocês é só... Entendeu ou não? Ainda não. Meu Deus do céu. Ainda não, quem sabe daqui uns anos. Aí. É difícil entender. Mas... E o título, ele pesa, né? Por isso que tem muita gente que não tem estrutura. Porque as próprias pessoas te cobram com o olhar. Às vezes elas não falam nada, mas elas cobram alguma postura de você com o olhar, né? Então eu sempre falava pra ele, não gosto desse negócio de título, nunca gostei. Mas, né, se nós formos escolhidos, então a gente não rejeita, né? A gente tá aprendendo. A vontade não falta de falar não. O título em si, o nome, assim, eu não gosto muito, não. Mas a gente tem que aprender, né? A gente vai aprender. O que não pode é negar, né? Você foi. Então tem que fazer com amor, né? E sobre ser filha de pastores? Isso aí é tenso, gente. É tenso. É gostoso por um lado e tenso por outro. Tá, nos prós e contras, vamos lá. Então, no contra, é que assim, as pessoas te cobram muito, né, eu acho. Exige de você uma coisa que às vezes nem eles têm. Mas lá em casa, graças a Deus, os nossos pais sempre deram uma estrutura, né? Pra gente nessa parte. Então a gente não era muito complexado com isso. É mais as pessoas, né? O jeito que cobram. Antigamente, principalmente, né? Quando eu era criança, assim, nossa, era demais. Não podia fazer nada que já, né? Mas os nossos pais sempre deram um sustento, então. Então pra você foi tranquilo? Pra mim foi tranquilo. Eu ficava brava, né? Porque adolescente é bravinho, né? A fase da Mas adolescência, aí, ainda sendo filho de pastores. Você vai amadurecendo, vai orando, né? Vai aprendendo a palavra, aí você vai. E nessa questão de ser filho de pastor também, o que você tem como pró, assim? Então, são as bênçãos geracionais que vem, né? Tem muitas bênçãos. Então tem bênção do vô, tem bênção do pai. São bênçãos que nos seguem, né? E eu creio que vão, aí vai pro filho, são bênçãos geracionais, né? A gente vai... Você já conseguiu enxergar na sua filha alguma coisa assim? Você fala isso? Ela tem um jeitinho, viu? Acho que ela vai dar pra coisa.
Coitada dela se não der, né? A dona Nereia já falava que, né? Você acha que ela vai ser voltada mais pra quê? Não sei, eu acho que ela vai ser pra palavra. Que ela gosta da Bíblia, assim. Você hoje, na maturidade que você tem, você acha que você é voltada mais para o quê? Ou você acha que tudo que vem, você acredita que você vai dar fruto? Não, eu acho que a gente tem que aprender. Todo dia eu tô aprendendo. Tô aprendendo. Já não tô mais cantando tanto como antes, né? Mas eu acho que parar de cantar a gente não pode, né? Adorar a Deus. Mas a gente vai aprendendo outras coisas, vai para outros caminhos, né? Hoje na igreja você está fazendo o que atualmente? Na sua igreja, lá de Jardim Etelvina? Então, lá eu tô com os adolescentes dando aula, aprendendo com eles, né? Que todo domingo a gente aprende. Eu tô com o César lá. E tô com os jovens ainda lá. E aí a gente vai ajudando, né? A pastora no que ela precisa. Você já passou pela diaconia, né? Isso. Depois, agora eu tô no presbitério. Espero ficar lá. Presbitério. Pra quem não sabe, bispa Sônia que te aguarde. Piada interna. Mas como tem sido pra você, assim, essa fase? Você tá nesse degrau, você tem entendido o que Deus requer de você ou não? Muita responsabilidade, você muitas vezes né? fala, não, eu prefiro ficar aqui. Não, eu acho que você negar é pior. Porque aí você acaba atrasando, retardando as bênçãos, né? Do Senhor. Você tem que fazer. E falar para o Senhor e te mostrando o que Ele quer, né? Tirar a vergonha e se Deus mandar fazer. Você acha que você é muito tímida ainda ou não? Eu acho que eu posso melhorar mais. Mas como eu sou pedagoga, né? Então ajuda bastante. Porque eu falo o dia inteiro, né? Então desenvolve. Tem essa. Né? Mas você acha que... Porque você sempre lidou com o público. Sempre. Eu sempre certo? gostei de gente. Você tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente... Sempre gostei. E na igreja tem todo o público, né? Tem os bipolares, tem os alegres, tem os estressadinhos. Você tem que aprender a lidar com todo tipo de pessoas, né? Aguentar, saber falar na hora certa. Então, igreja é isso. Igreja é uma escola, né? E a igreja te prepara para tudo. A igreja é uma escola. Então, quando você vai para o emprego, fica fácil, porque na igreja você já tem uma escola, né? Hoje, você casada, né, com seu esposo, com a sua filha, tantas experiências que você já passou, tanto no ministério quanto pessoal, para mulheres, o conselho que você daria para mulheres que são novas na fé, que muitas vezes têm um medo de se colocar no ministério, que tipo de conselho você deixaria para elas? Primeiro para elas. Eu acredito que o medo, ele paralisa. E aí as suas bênçãos ficam retidas, né? Que nem eu vejo muitas mulheres que são guerreiras para trabalhar fora. Mas para as coisas de Deus, elas não têm tempo, elas não querem. Então eu acho que a gente tem que se lançar. Porque a igreja, a obra precisa, né? De um animar o outro. E a gente tem que animar o outro e fazer. Fazer com a mesma alegria que você tem fora. Porque tem gente que fora da igreja, ele é bom, ele é ótimo, ele é o melhor empregado, ele é o melhor funcionário, ele faz tudo. Agora, para as coisas de Deus, se desce. Então, tem que fazer com o mesmo amor, com o mesmo empenho. Né? Certo. E lidando com jovens ainda durante todos esses anos, qual conselho, olhando ali para a câmera, que conselho que você deixaria para os jovens, tanto menino quanto menina, que muitas vezes está nessa de quero realizar meu sonho, quero namorar, tá nessa febre, assim, você que já viu tantas coisas na sua juventude, na igreja, tantos casos, tanto na parte da sua liderança também, você já viu tantas situações boas e alegres, o que você tem a dizer, assim, olhando para eles? Então, eu sempre falo lá na igreja, né, você tem que saber que para tudo tem um tempo, né, orar, esperar. E mesmo a gente orando, às vezes a gente erra, né? Então tem que ter paciência, viver as fases, né? Quando eu tinha a minha adolescência, eu me lancei muito na obra de Deus. Então por isso que eu não tenho saudade, eu falo muito isso lá na igreja. Então eu não tenho aquele saudosismo de falar, eu quero voltar. Não, porque eu vivi bem. A minha fase, eu ajudava na igreja, eu estava lá, eu fazia com alegria, não era por obrigação. Que hoje a gente tem um pessoalzinho que, né, você tem que praticamente implorar para... Né? E não, para mim era um prazer, não é porque meus pais eram pastores,
É porque eu tinha prazer, eu sempre tive esse amor. E eu acho que a gente tem que ter amor, tem que ter prazer em servir a Deus, né? Em fazer para Deus e estar na presença de Deus, que são coisas diferentes. O fazer e o estar diante de Deus são diferentes. Porque às vezes você só quer fazer, mas você não tem aquela comunhão com Deus. E essa fase da adolescência, a gente tem que se lançar mesmo, tem que orar, tem que buscar a palavra de Deus e fazer também para Deus, né? Mesmo essa diferença de anos, né? Porque, um exemplo, hoje você está lidando com uma outra realidade. Aí já vem a tecnologia. Sim. Como é que fica? O que você diria para os jovens de hoje, que muitas vezes é tudo muito superficial? É muito raso, né? Eu diria que assim, a internet, ela tá aí para ajudar, né? A gente tem que saber, tem que abrir a cabeça, né? Que tá aí para ajudar. A gente não pode ser negligente e falar, não. Tem que trazer para o reino, né? Então eu acredito que é uma boa ferramenta, só que nada vai tirar a palavra, a Bíblia. Eu até falo para os meninos, esse negócio de ler a Bíblia no celular, para mim não rola. Porque tem muita distração no celular, né? Então não dá para você fazer um devocional com o celular. Porque daqui a pouco vem um abençoado, envia uma mensagem, quando você vê, você tá lendo a mensagem. Já clicou, já sei. Então eu falo muito para eles, a gente tem que usar, mas tem que saber separar isso para todos, né? Porque não é só jovem. A internet, as redes sociais, elas roubam muito tempo da gente, né? Então a gente às vezes não tem essa mesma disponibilidade para orar. Mas no Instagram a pessoa fica 1, 2 horas. Então a gente tem que saber dosar, né? Então eu falo isso para eles, tem que saber dosar. Usar bem o tempo, né? Você, assim, no seu pessoal, mudando um pouquinho de assunto, você achando que no degrau que você tá, que Deus te colocou, você acha que você enfrenta muito mais guerra espiritual do que antigamente? Porque, vamos dizer assim, você sempre foi firme, né? Você cresceu já no evangelho, foi aprendendo e tal, foi amadurecendo. Mas você acha que tem essa diferença? Eu acho que quanto mais você vai orando, você vai conhecendo a Deus, né? É claro que você crescer na igreja é uma coisa, você conhecer a Deus é outra coisa. Então eu tive a idade que eu fui conhecer a Deus, que você vai tendo suas experiências, né? E normalmente são experiências que doem, aí você vai ganhando sabedoria para você ensinar outros, né? Então como que você vai ensinar se você nunca viveu, né? Então a gente vai conhecendo a Deus. Então quanto mais você vai conhecendo, você não tem que ter medo da guerra espiritual. Né? Já tá pregando, hein? Se você tiver medo, não dá, você tem que entrar de cabeça. Maior é o que está conosco, né? Então... É verdade. Falando de música agora, hoje você sempre praticamente ministrou, né? Você pode dizer assim que quase sempre assim na sua vida você ministrou. Primeiro era cantando como solo, depois ministrando um grupo de louvor. Para os irmãos hoje assim do Ministério São Paulo, que a gente tem hoje, graças a Deus, muitas igrejas que tem os grupos e tal. Um conselho que você deixaria, um conselho de quem entende de música. Porque é a realidade, você entende de música, você canta, você tem esse dom que Deus te deu. O que você poderia dizer em questão musical? Então, eu acredito que é assim, tem gente que pensa que cantar é adorar a Deus, são coisas totalmente diferentes, né? Então, principalmente pro louvor, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o repertório. Lá na igreja mesmo, a gente tem mais de quase 300 músicas a gente tem desde reteté até adoração. Então, saber os louvores, saber quem tá cantando, né? Porque hoje em dia a gente tem as músicas que a gente até brinca de 2 notas, né? O worship, né? Nada contra, porém você tem que saber o que a igreja precisa, né? Músicas de batalha, músicas de adoração, levar a igreja a adorar, né? Um ministro de louvor, ele tem que levar a igreja a adorar. Então, se ele não tem uma vida de adoração na semana, ele não vai conseguir fazer isso no domingo, né? Boa, é verdade. Então, você tem que ter uma vida, você é o que você ouve, o que você lê. Então você acha que esse negócio de você entrar pela modinha, você descarta? Não. A modinha musical que estão cantando no momento. Vai muito do que a igreja está buscando ali, está precisando. Um exemplo de domingo. Domingo é um dos cultos mais difíceis, eu penso assim, para você ministrar.
Porque tem muita batalha, né? As pessoas, tem gente que só vai na igreja no domingo, tem aquela treva. E o louvor, ele vem para dissipar, né? As cadeias. Então, o ministro, ele tem que estar ligado no que a igreja está precisando ali. Então, ele tem que se revestir, né? Tem que ver que ele está ali, não é só para cantar, é para adorar. E para guerrear, né? Você acha que você, como ministra de louvor, já tem esse entendimento? Você acha que você, que está na frente ali do combate, você acha que você enfrenta muita guerra? Porque você está encarregado de fazer isso. Você tem que levar a igreja a adorar a Deus. Você, Lídia. Você acha que você enfrenta? Você sempre enfrentou a questão do louvor? Eu acho que é todos. Porque não adianta só um ministro de louvor querer levar a igreja. Se o baterista está com a cabeça na lua, se o guitarrista está estressado. Não, tem que estar todo mundo num conjunto. Às vezes a adoração não sobe, porque às vezes os próprios levitas não estão preparados. Não é só o ministro. Porque às vezes não adianta o ministro estar numa fiação e os outros desligados. Então tem que ser um conjunto, né? Por isso que quando o louvor começou, muitos anos atrás, eu lembro que o pastor Luiz, ele não era assim, chegava, já ensaiava correndo. Ele fazia o pessoal ler a Bíblia. Tinha tempo de Bíblia, ele trazia bastante estudo. Aí depois que tinha o ensaio, não era assim, vamos passar a música aí. Não era assim, não. Então eu acho que o que falta é isso, né? Tem que ter o jejum, tem que ter a palavra e tem que ter... Tudo isso faz parte, né? Para um bom desenvolvimento. Se você não orar, não tem como, né? Tem que ter tudo. E para quem é desafinado, tem igreja que tem gente que não tem o talento. Qual conselho você daria para esse dirigente de igreja que infelizmente não tem pessoas que são afinadas? Então, ainda bem que Deus não ouve, né? Isso daí. A quem ouve somos nós, né? Deus ele tá interessado ele está preocupado mais com a sua adoração, né? Para ele, graças a Deus que para ele é isso que importa. Mas eu acho que a pessoa, quando ela está numa igreja assim que tem dificuldade com vozes, com instrumento, ela tem que colocar louvores que a igreja consegue, né? Boa. Cantar. Então você vai colocar um louvor que a igreja não consegue e ter paciência de ensinar, né? Porque hoje em dia falta muito isso. Ter paciência. Tem que ter paciência, que uma hora vai... A gente está lá na igreja há 30 anos, né? É muita Começou coisa. Agora, são 30 anos. Então tem que ter paciência, né? E você, como já está há tanto tempo assim envolvida com louvor na igreja, dessa fase desses 30 anos que você faz parte, né, praticamente você sempre foi da sede, porque antigamente a sede era lá no Jardim Etelvina, né, depois em 2006 que veio para o Jardim Redil. Nesse período assim, o que você mais viu? Porque assim, nos momentos que tinha o louvor, né, era tudo muito bonito, por mais simples que seja, mas tem a unção e tal. Uma das coisas que você mais viu? Então, eu lembro que muitos vizinhos falavam que ficava na janela ouvindo o louvor. Porque naquela época era muito... Né, a gente já teve cultos que a gente fez 40 minutos de louvor só de guerra. Era uma coisa assim muito intensa, né? Hoje, dependendo, o pessoal vai deixando meio robótico, mas não pode, né, cara? Não. O louvor ele tem que ter uma estrutura, né? Mas eu lembro muitos milagres que as pessoas contavam, assim, quando a gente cantava. Pessoas eram libertas, curadas, né? E eu creio nisso até hoje, né? Que o louvor, ele move, né? Ele quebra as cadeias, solta, né? As vidas que entram presas. Liberta, né? Eu lembro também dos que mais acontecia também, das coisas que mais acontecia, que o pessoal já viu o louvor, falava, eu quero entrar nessa banda. Porque muita gente achava bonito, nossa, que legal, também quero fazer parte. Só que tinha um critério, você lembra? Você que tá há tanto tempo, você lembra? Eu nunca fui muito era mais os pastor, cabeças. Mas não aguentava não, porque não é pra todo mundo, né? Tipo assim, tem gente que não... Até tentava, mas ficava 1 mês, 2. Porque você tem que estar ali o tempo todo. A igreja não quer saber se você tem problema, se você não tem. Você tem que estar ali. É compromisso. Faz parte, né? É comprometimento. Que é o que falta muito hoje, né?
As pessoas querem estar lá no dia que a igreja está cheia, mas e quando a igreja tem 10? Né? Aí, e levar sozinho também, né? Levar sozinho, o pessoal, né? Então, tinha gente que até tentava, mas não ficava, não. Certo. Vamos lá. Agora perguntas assim mais pessoais. Vamos lá. Na sua vida, você acha que teve um momento que você realmente falou, agora sim eu tô conhecendo Jesus? Ou não? Teve várias. Porque uma coisa é ser filho de pastor. E outra coisa é você realmente, agora eu aceitei a Jesus. Você acha que chegou nesse ponto? Sim. Não, eu já tive várias experiências. Quando eu perdi a voz, né? Que eu tive um nódulo na prega vocal, eu fiquei muito preocupada na época. Foi pra mim, nossa. Porque assim, os médicos, eles abrem o diagnóstico e já falam, tá com câncer, né? Nossa, aquilo lá pra mim. Aí eu comecei a conhecer a Deus mais, né? Porque você imagina, você ficar quase... Eu, que amo falar. Você ficar quase 25 dias sem falar. Eita! Tive que eu fazer a operação, tudo. Então, foi uma das experiências que eu tive que me marcou bastante, né? Boa, vamos lá. Outra aqui, ó. Qual é a sua opinião da igreja? Vamos colocar aqui o Ministério São Paulo. Da igreja 30 anos atrás e a igreja de hoje. Como está a igreja hoje? Você acha que tem diferença ou não? Eu acho que antes as pessoas tinham mais, assim... Eu não vou dizer amor, mas eles eram mais, assim, atirados. Eu acho que hoje as pessoas retardam muito, né? Então, podia fazer mais, mas não faz tanto, né? E fica muito nas costas dos mesmos. Eu acho que se todo mundo arregaçasse mais as mangas, a gente poderia estar em lugares mais altos, né? Outra coisa, você acha que, sobre o ministério, você acha que o ministério em si, ele tem algo que marca ele, que diferencia ele? Então, é o que eu já escutei de muita gente, a adoração, né? Muita gente fala, às vezes muda de estado, que nem o pastor Liz falava, a gente tem filho em vários lugares do Brasil, né? Curitiba, vários lugares. Mas a maioria das pessoas que mudam assim de lugar fala, nossa, o louvor, que saudade desse louvor, né? Dessa atmosfera. Na minha igreja não tem. Eu acho que é um diferencial que a gente tem. O louvor, né? A marca, assim. Não as pessoas do louvor, mas a adoração em si. Para você, Lídia, quais foram os seus maiores desafios? Primeiro como mãe, vamos falar como mãe. Tô aprendendo ainda. Acho que até uns 40 anos eu aprendo, né? Meu Deus. Não, como mãe, você tá dizendo? Eu acho que é saber conciliar, né? Que no começo, quando a gente ganha neném, a gente se perde muito, né? Então, saber conciliar. Eu fiquei meio perdida no começo, mas eu entendo, faz parte, né? Hoje eu entendo. Mas depois a gente vai aprendendo. Vamos lá, e como hoje bispa, sendo bispa? Então, não somente como bispa, porque querendo ou não, no corpo ministerial assim, né? Você, tanto de diácono como professora de escola dominical, você sempre embarcou nessa. Mas durante todo esse tempo que você já está nessa atividade, o maior desafio, ou os maiores? Então, eu penso que assim, você primeiro tem que consultar Deus em tudo, né? Não por causa do título, mas até para você falar alguma coisa, você tem que ser direcionado, porque dependendo, se você falar e não for, pode dar um transtorno, né? Então você tem que... E agora, como esposa? Paciência. Maior desafio. Não, tô brincando. Meu marido é uma bênção, ele me acompanha em tudo, me apoia em tudo, mas é saber lidar, é o que eu falo, é saber conciliar. Certo. Outra coisa, como você gostaria de ser lembrada? Lembrada? Eu acho que como alguém que agregou no reino, né? Acrescentou no reino. Boa, muito bem. Vamos lá. A lição mais valiosa que você levou assim pra vida até hoje? Ou não tem? Não sei. Tem. Eu tenho pra mim que eu sou o legado do meu pai, né? Dos meus pais. Então o legado que ele deixou, eu quero seguir. Não igual, porque ninguém é igual a ninguém, né? Mas seguir. Só uma observação.
ela puxou mais, entendeu? O jeito mais calmo, mais brando, assim, entendeu? Mais lento. Aqui já é mais Lia, Dona Lia. ou seja, Lia. Mais bruto. Enfim, vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre o pastor presidente Luiz Rosa Costa. Quais são, assim, as maiores lições que você pode dizer assim, eu quero levar isso? Então, eu acho que a persistência, né? Ele não era de desistir, não. Ah, é? Hoje em dia eu vejo as pessoas voltando muito pra trás, né? Ai, não dá mais. Não, se ele falasse, vai fazer, vai fazer. Você acha que ele era mais turrão ou mais você acha que ele era simplesmente persistente? Um pouco turrão, mas também ele era persistente. Ele tentava, né? 1, 2, 3. Você acha até com pessoas erradas assim? Ele abraçava várias. E tentava? Várias. Você lembra de situações que você falou assim, pai, não vai com essa pessoa, não... Várias. Era. Mas ele tentava, né? Então, depois ele viu o resultado. Eita, certo. Vamos lá. Qual é a marca que você acha que ele deixou nesse ministério? Eu acho que é a alegria, né? Ele sempre foi muito alegre, pra cantar, pra tudo. Fazia parte dele. Tudo com alegria ele fazia, né? Ele gostava de... Mexe com um aqui, mexe com outro aqui, é o jeito dele. Mais uma. Eu falei de marca, mas assim, o que ele deixou assim de ensinamento que você percebe que até hoje tá firmado assim no ministério? Então, ele sempre tem que viver a palavra, né? Ele sempre ensinou a gente assim, eles, né? Sempre ensinaram assim. Não tá na palavra, então... Você acha que tinha essa coisa de tem que seguir, Sim, é isso? Tem que seguir a palavra. Não é o que as pessoas dizem, é a palavra. Boa, muito bem. Bom, vamos aplaudir então, né? Aê, passou no teste. Eita, glória! Lídia, eu queria que você deixasse aí as últimas palavras para quem tá te vendo agora, pessoas que vão estar conhecendo um pouquinho da sua história, também parte do ministério, daquilo que você viveu e ainda tá vivendo hoje, também um conselho, você que sabe suas palavras, deixando ali, ó, focado agora. Bom, gente, eu só gostaria de dizer para vocês, vão até o fim, persistam. Situações difíceis vão ter, né? Mas o importante é a gente ir até o fim, porque a vitória não está no começo nem no meio, está no final. Então a gente tem que seguir, não pode parar não. Boa, muito bem. Lídia, agora a música, que eu falei que ela tinha que pensar na música. Gente, eu não pensei ainda. Eu vou ver se eu consigo reunir todos os irmãos que fazem parte do louvor. Que tem muitos que ainda estão assim no ministério, lá em Jardim Etelvina, irmãos que começaram junto com o pastor Luiz, um podcast só cantando. Mas esse agora a Lídia vai ter que deixar uma música. Vamos terminar o podcast com ela cantando uma música. A pastora Lia, que é a nossa mãe, deixou aqui cantando no violão, né? E hoje é com a Lídia agora. Vamos cantar um pedacinho da Ele Exaltado, né? Essa música é linda, a gente cantava muito. Quer dizer, ainda canta ainda lá na igreja, né? É uma das que sempre cantou no ministério. Sempre. O pastor Luiz amava essa música. Nossa, tinha que cantar. Tinha várias, né? Então vamos cantar um pedacinho. Solta o som, DJ. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado. Seu nome eu louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Só isso? Só, só uma palhinha. Então estamos terminando então. Deus abençoe cada um que ficou até agora vendo esse vídeo. Amém? Pode mandar suas perguntas. Se você gostou, se você não gostou, vai lá no YouTube e compartilha, tá bom? Que mais esse episódio possa edificar a tua vida, nos conselhos, nas histórias que foi contada aqui. Amém? Então até o próximo podcast, em nome de Jesus, estamos preparando aí.
e vai dar tudo certo em nome de Jesus. A gente se vê no próximo. Deus abençoe. Valeu, tchau, Lídia. gente, Obrigado, viu? E é isso, valeu! Uhul!